Oi, gente, tudo bem por aí? Vim toda de verdinho hoje pra vocês, cheia de esperança, verdinho, toda de verdinho. Na verdade, ontem eu saí com uma amiga e eu vi um homem, um senhor, com uma roupa verde, aí eu me lembrei dessa jaqueta. Lembrei dessa jaqueta e eu coloquei ela pra vocês. Verdinho de esperança. Hoje nós vamos ler o capítulo 25 de Jó, e ele é o menor capítulo do livro de Jó. Ele tem apenas 6 versículos e é a terceira fala de Bildade, aquele que falou mal dos filhos dele, que eu acho ele cruel. A primeira fala foi no capítulo 8 de Bildade, a segunda fala no 18 e agora no 25, que são apenas 6. Daí eu estava aqui analisando, gente, 6 versículos é muito pouquinho, né? Por que será que a fala de Bildade diminuiu tanto? Porque os amigos de Jó, eles têm aquela teologia da retribuição, né? Eles acham que se você for bonzinho, tudo vai ficar bom. Se você for ruim, tudo vai ficar ruim. E a gente sabe que isso não é verdade. Quantas pessoas horríveis, péssimas, de mau caráter, que são prósperas, são abençoadas financeiramente, na família, em tudo. E quantas pessoas boas, de bom coração, que são pessoas íntegras, que sofrem, que não têm casa, que não têm família e etc. Então, só da gente olhar ao nosso redor, a gente já percebe que essa teologia da retribuição, ela cai por terra. Nesse caso aqui, a gente vê nitidamente, Jó era um homem justo. Deus não falou que ele era sem pecado. Deus não falou isso em hipótese alguma. Deus falou que ele era um homem justo, uma pessoa justa, uma pessoa que tentava fazer o que é certo todo o tempo. É o que nós devemos fazer. Devemos ser considerados justos diante de Deus. Sem pecado é impossível. Impossível porque temos o pecado original, né? Então, é impossível. E o único que não pecou foi Jesus. O único. Aqui, esse capítulo 25, eu estava aqui pensando, nossa, vai dar 3 minutos de vídeo. Mas aí você começa a pensar nas conversas de Bildade, e eu me lembrei dessa fala dele que me magoou demais, assim, que ele falou, seus filhos mereceram morrer, eles eram pecadores. Gente, a gente não pode falar isso com os outros, não. Nossa Deus, isso foi muito triste isso. E aí agora, com 6 versículos, ele termina a terceira e última fala dele, né? No diálogo, eles estão ali conversando, cada um fala um pouco. Deixa eu falar. Jó fala, fiquem quietos, por favor, deixem eu falar, deixa eu terminar, depois vocês podem me apedrejar, mas deixa eu me justificar, né? E eles ali falando. E aí quando eu me deparo com 6 versículos, eu penso, os argumentos da teologia da retribuição estão acabando. Porque o Jó se justifica e eles se lembram que quem era o amigo deles, eles conhecem, eles são amigos, né? Mesmo que nesse momento eles tenham esquecido, né? Porque eles jogam na cara que Jó é pecador, sim. Você é pecador, você merece o que você está passando porque você fez mal. E Jó, não, eu não fiz mal, eu sou justo, Deus vai me fazer justiça. E eles ficam naquela confusão ali. E eu acho que é por isso que é pequenininho, porque vai acabando os argumentos, né? Porque eles percebem que o argumento deles é falho. Eu acho, né? Vamos ler. Eu não li ainda. Eu vou ler agora com você. Eu só estava preocupada com o tamanho e fui dar uma olhada por quê, né? Que é pequeno. Fiquei aqui pedindo a Deus também, né? Uma orientação. E é isso que eu acho, que está acabando, né? A argumentação deles. Porque pode alguém ser correto diante de Deus? É o título que o Brennan colocou, né? Então Bildade, da região de Suá, em resposta disse, Jó estava falando lá, né? Foi Zofar. A terceira fala foi de Zofar. E agora a terceira... ontem Só depois, gente, que eu fui ver, que eu continuei falando e o vídeo cortou. Peço desculpa para vocês. Esses vídeos que eu faço são vídeos de madrugada, são vídeos que não tem edição nenhuma, é purinho aqui. É eu com Deus e vocês aí. Eles são sem edição mesmo e eu nem olhei, nem vi. Quando eu percebi já tinha acabado. Eu peço desculpa, mas não tinha nada muito especial, já tinha terminado a leitura, então por isso que eu não deletei ele.
E agora ele estava falando de Zofar, né? E agora é a terceira fala de Bildade. Então Bildade, da região de Suá, em resposta disse: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou aos seus anjos? Haverá alguém? Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a luz não brilhe? Quem pode alguém ser correto diante de Deus? Espera um pouquinho, deixa eu parar aqui. Como eu disse, eu não tinha lido antes. Bildade está conversando com Zofar, eles são ali nos quatro conversando, e aí Bildade traz um monte de questionamento. Deus é poderoso, ele deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeitos. Quer dizer então, o que dizer então do ser humano? Esse inseto, olha que Bildade doido, esse inseto, que valor tem esse verme para Deus? Você vê que Bildade ele já está irritadiço, assim. Por que ele acha que o ser humano é um inseto? Porque é uma teologia muito errada. Ele fala que a lua não tem brilho e as estrelas têm defeito. Não tem defeito. Deus fez elas do jeito que Ele quis. As coisas que Deus faz não tem defeito. É uma teologia muito estranha desse pessoal aqui, muito estranha. E infelizmente nós temos muitas teologias estranhas no mundo. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, por isso que a gente tem que tirar nossas próprias conclusões, pedir a Deus que nos ilumine aqui, que nos traga respostas. E aqui ele fala que Deus fez as estrelas, depois ele fala que as estrelas têm defeito. O que é o ser humano? Um inseto? Nós não somos inseto, nós somos a coroa da criação. A Bíblia diz isso. Somos a parte mais linda de tudo que Deus fez, do mundo inteiro, de todo esse universo, de toda essa grandeza que é tudo que a gente vê, o céu, as estrelas, as águas, os mares, né, as plantações, as florestas e tudo. Depois de tudo isso, a aurora boreal, que eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, toda colorida. Aquilo ali é lindo, mas nós somos mais lindos. O ser humano é mais importante, é mais lindo. Somos a coroa da criação. Depois que Deus criou tudo, Ele coroou a criação com a nossa vida, com o ser humano. Então nós somos importantes, nós não somos o que o Bildade está falando. Nós não somos insetos insignificantes diante de Deus. Ele nos ama. Não existe esse negócio de retribuição. Todo mundo está debaixo da mesma bênção e da mesma maldição. Somos aqui, o pecado entrou e destruiu tudo. O adversário veio incomodar, perturbar, atrapalhar a obra de Deus e conseguiu, infelizmente. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deus não quer robôs. Ele poderia ter feito robôs. Ele poderia ter feito a gente perfeito só para obedecer às ordens. Mas não, Ele nos deu livre-arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal. Você pode escolher, eu te dou essa liberdade. Ele quer a gente por amor a Ele e não por medo e não por obrigação. Por isso Ele nos deu isso. Então quando Bildade fala que nós somos insetos, ele está errado. Ele está muito errado. Nós não somos insetos, somos coroa da criação. E é isso que o adversário faz com a gente. Ele fica jogando na nossa mente que nós não valemos nada, que nós somos pobre, feio, gordo, ou magrelo, ou sei lá. Ele coloca vários defeitos, ele destrói a nossa autoestima. Na verdade, nem sobre a autoestima, ele destrói a nossa identidade de coroa da criação, de filhos de Deus. Deus nos ama, Ele nos fez porque Ele nos ama, Ele nos quer. Ele acha gostoso ficar com a gente. Por isso Ele mandou seu Filho único para vir aqui pagar por esse erro lá do comecinho de tudo lá. A gente tem mania de culpar Adão e Eva, mas eles não são culpados. O culpado é o adversário. A gente tem mania de culpar a vítima. Vamos parar com isso. Nós não podemos culpar a vítima. Eu falo muito isso. Eu fico brincando que Adão que não cuidou da Eva, e aí a Eva foi conversar fiado com a cobra lá e deu no que deu. Mas na verdade, nós não somos culpados. Nós somos a vítima do adversário
porque Ele é muito mais poderoso, muito mais forte do que nós. E graças a Deus, Deus mandou Jesus, e Jesus veio e venceu o adversário. Ele foi lá no inferno e pegou a chave da morte. O nosso corpo volta ao pó, que já estava predestinado para isso, embora não, né? O nosso corpo volta ao pó, mas a nossa alma está liberta, está viva, e Deus vai purificar esse mundo aqui e a gente vai ficar bem. E a gente vai ficar bem. Nós não somos insetos. Não creia, não deixe o adversário falar que você é um inseto, que você não vale nada, que você não sabe nada, que você é um lixo, porque isso vai deteriorando os seus sentimentos e você acaba entrando numa depressão. E Deus está aqui olhando para você e fala assim: gente, eu te amo do jeitinho que você é. Não que você não possa melhorar, não que você não possa fazer procedimentos estéticos, cuidar do seu corpo, fazer academia, fazer uma boa alimentação, cuidar da sua vida. Não é sobre isso, é sobre você ter certeza da sua identidade em Cristo, ter certeza que você não é um inseto, como esse amigo daqui dele. Bildade me irrita, tá vendo? Ele tá chamando a gente de inseto. Nós não somos insetos, nós somos coroa da criação. Não deixe que ninguém nesse mundo distorça a sua identidade. Ninguém fale que você não presta, ninguém fale que você não vale nada, que você não vai dar em nada. Tudo isso está repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Somos coroa da criação, somos importantes e Deus nos ama, Deus quer que a gente faça a diferença nessa vida. E agora, como está pouco tempo, se bem que não, né? Já deu 11 minutos. Eu quero fazer uma oração rapidinho sobre isso. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença agora, Jesus, e pedimos que o Senhor afaste de nós esses Bildades, Deus, esses amigos de Jó, Senhor, que nos chamam de insetos, que nos ofendem, Deus, que magoam a nossa autoestima, Deus, que nos desprezam, que falam mal de nós, que nos abalam emocionalmente com as suas línguas malditas, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor renove em nós a nossa identidade, que o Senhor traga para nós, Senhor, a certeza de que somos amados, somos filhos queridos do Senhor, que o Senhor não nos trata como inseto e ninguém pode fazer isso conosco, Deus. Que o Senhor mandou o seu Filho único para morrer por nós, para pagar os pecados por nós, Senhor. Toca no coração dessa pessoa que foi amaldiçoada por humildade da vida aí, que está se sentindo um nada nessa terra, que está perdendo a esperança, que está perdendo a coragem por causa de palavras de amigos falsos como humildade, Deus. Amigos que ao invés de trazer uma teologia de compaixão, de misericórdia, de empatia, traz uma teologia que empurra, que mata um cachorro que já está morto, Deus. Que o Senhor trabalhe no coração de cada um agora que está ouvindo essa oração. Eu sei que não são tantos que chegam até aqui, mas aqueles que chegar, que o Senhor transforme, que a pessoa tenha uma dose de autoestima forte, Deus, que perceba que é a coroa da criação, que é feita, Deus, para vencer e não para ser inseto. Nos abençoe nesse dia, que a gente entenda a nossa identidade e fique mais feliz, que a gente se fortaleça com a palavra do Senhor no nosso coração, com essa certeza de que somos a melhor parte de tudo que o Senhor criou. Obrigado, Deus, por isso. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Uma oração muito verdadeira que eu fiz para mim e para você, para que Deus afaste de nós os Bildades e traga para nós a nossa identidade verdadeira, que é de coroa da criação, a melhor parte de tudo que Deus fez. Um beijão no seu coração e até amanhã.